This meeting is being recorded. Fala pessoal, dessa vez aqui eu comandando a reunião, tivemos uma baixa, a Lígia está fora, não vai poder fazer o podcast dessa semana, e para a gente não ficar de fora do mercado, resolvemos gravar nós três aqui, eu e Iago Travagini, Head de Pecuária da Agrifato, o Stefan Potklan, mais uma vez sendo apresentado aí, o Head de Agricultura de maneira geral, né, da Agrifato, e a Laura, nossa consultora de pecuária também, ajudando muito a gente aqui internamente. Bem, pessoal, acho que a gente pode começar essa semana falando basicamente aí que o boi gordo está se recuperando. Todo aquele viés que a gente pontuou nas últimas 2, 3 semanas, de que o mercado estava dando sinais de uma virada, o preço do boi gordo começou sim no seu movimento de valorização, principalmente a partir da última semana. A gente, não só internamente, mas olhando em outras fontes de informação, a gente vê que o preço do boi gordo está se valorizando e num movimento que não se concentra apenas em São Paulo. Então, quando a gente olha o boi gordo no Tocantins, no Pará, no Mato Grosso do Sul e Goiás, principalmente, estão passando por um processo de valorização nesse momento. E, assim, é uma alta que responde basicamente aí no mercado físico a uma dificuldade maior em adquirir animais nesse momento. A gente, basicamente, passando do processo de safra, né, o mês de maio, mais conhecido pelo pior mês assim de preço dentro de um ano, justamente por concentrar o maior volume de oferta, a gente passa por esse mês, ainda há, digamos assim, uma pressão e uma fortificação dos frigoríficos na tentativa de segurar um pouco o ímpeto dessa alta, mas a gente já observa esse processo de valorização no mercado físico, justamente sustentado nessa oferta enxuta, e ainda por cima, né, a gente tem um movimento que o mercado físico, o preço do boi gordo no mercado físico não é só formado por oferta, né? A gente tem oferta, fala muito sobre a oferta porque ela está aumentando, mas com a desvalorização do preço do boi gordo e a desvalorização também da carcaça, a gente viu mais uma vez, assim como foi em outubro do ano passado, quando a China saiu do mercado, que quem delimita o fundo do preço do boi gordo no Brasil, de certa maneira, é a carcaça casada, é o boi gordo, é a carne do bovino no mercado interno. Então a gente observou novamente essa mesma carcaça casada dando o fundo, chegando a 18,50 e voltou a se valorizar, batendo 19,50. Então, aparentemente, no que a gente tem agora de mercado físico a gente entrou nessa virada e agora a grande pergunta que só quem tem bola de cristal vai saber responder, na minha opinião, é quantos por cento vai se valorizar? Vai ser uma alta leve ou vai ser uma alta intensa? E a própria B3 já precifica isso. Então, a Laura vai pontuar para a gente aí sobre como foi esse comportamento na B3 nos últimos 14 dias, que foi uma alta muito mais intensa do que se viu no físico. Então, já há um sentimento de que a probabilidade e a força dessa valorização já está precificada nos preços futuros do boi gordo. Laura, se você puder trazer um briefing aí para a gente do que aconteceu nesses últimos dias aí. Perfeito, Iago. Como você já contextualizou aí um pouco, né? A gente observou, principalmente no mercado futuro, essa valorização. No mercado físico ficou um pouco ali aquém ainda, justamente por essa atitude dos frigoríficos em tentarem segurar um pouco a alta enquanto eles conseguem, visto que, pensando no segundo semestre, a gente já tem essa consolidação, essa expectativa de alta baseado nos fundamentos de mercado, que é meio que inevitável acontecer em relação principalmente ao maio, que é o pico da safra, onde a gente encontra historicamente os menores preços. Então, o frigorífico fazendo esses movimentos de tentar segurar enquanto pode, né? E aí não elevando tanto os preços pagos na arroba do boi. E aí, para isso, ele tem um desconforto, né? Que é as escalas reduzindo. Então, por não querer pagar preços melhores para o boi gordo, a gente viu justamente essa redução da escala. Se for para a gente pegar aí de 15 dias para agora, né? Pensando no início do mês de junho, as escalas média brasileira estavam na casa de 10,6 dias, aí, quase 11 dias de escala. Agora a gente está vendo uma média Brasil de 7 a 8 dias de escala. E aí alguns estados ainda estão um pouco mais dificultados, né, no que tange ao ponto de vista dos frigoríficos em conseguir completar essas escalas. Mato Grosso, por exemplo, a gente está numa média aí de 4 dias de escala, então escalas mais curtas, né? Outros estados, igual o Tocantins, também estão com escalas mais encurtadas. Mato Grosso do Sul também a gente está vendo escalas na casa de 4 dias, então escalas curtas. E aí a gente está vendo justamente esse movimento de, pelo frigorífico não querer pagar mais, as escalas estão ficando mais encurtadas. Mas aí a B3 sentindo todo esse clima já de escalas mais curtas, bois menos ofertados, né? Isso já dá um otimismo maior para os contratos, tanto os contratos mais curtos quanto os contratos mais longos. E é isso que a gente viu nos últimos dias na B3. Se a gente for pegar o contrato
junho, que é o contrato mais curto aí, saiu da casa dos 310, está agora na casa dos 322, alta de 4,1%. O outubro também, que é uma grande referência para a gente, principalmente pensando na entre-safra do boi, né? Ele saiu de 323, foi para 338, 339, então alta de 4,9%. Então, é justamente o mercado futuro, entendendo um pouco do clima que está acontecendo na B3, apesar de hoje no físico, né, perdão, entendendo um pouco do clima que está acontecendo no físico, apesar do físico hoje não estar com patamares apresentando tanta valorização, mas a B3 já começa a precificar isso com esse clima um pouco mais otimista. Então, esse aí é um pouco do contexto atual, linkando, né, esse físico com o mercado futuro que a gente está observando aí. E assim, Laura, acho que até um ponto que a gente pode trazer aqui para discutir, fazer uma discussão um pouco mais aprofundada, é que assim, o mercado ele é feito de momentos, né? E assim, às vezes a gente acaba entrando num viés tanto de baixa muito intensa quanto de alta muito intensa. Então, esse viés acaba atrapalhando um ponto muito importante na hora de tomada de decisão, que é o psicológico, tanto psicológico do pecuarista quanto do investidor. Dentro do mercado global, a gente passa por um processo agora em que a gente está vendo uma forte destruição de dinheiro, de valor dentro das bolsas globais. E eu acho sim que é um ponto interessante para o pecuarista começar a analisar essa precificação futura do boi gordo a 338, 340. A gente pontua isso internamente com os nossos clientes, justamente para se pensarem qual é a minha margem e se esse preço de 339 que a gente olha na tela agora para outubro, se ele atende a margem que eu quero, se atende a minha estratégia como pecuarista, eu vender os meus animais a esse preço. A gente tem uma situação da cria que agora está muito prejudicada, que está sofrendo com uma forte desvalorização por conta das decisões tomadas de 2 anos atrás, e o pecuarista que vai fazer essa trava, que olha para o mercado futuro e enxerga no 339 aí bons preços, eu particularmente vejo que a gente que se tem uma oportunidade agora de começar a pensar justamente nesse hedge de maneira mais cautelosa, justamente por conta do cenário global que a gente vive. Exatamente. E é o que a gente pondera muito com os nossos clientes aqui também na percepção de hedge, né? Claro que a gente sempre tenta pegar os melhores preços, né, para compor o melhor preço possível. Mas o hedge também é muito o conceito de sair do risco, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses, ninguém tem bola de cristal. Então, beleza, a perspectiva de que os preços estejam melhores, sim, a perspectiva de que estejam melhores, mas a gente não sabe o que vai acontecer, que foi o que aconteceu ano passado com a saída da China, né? Sim. Em setembro a gente acreditava com preços melhores, mas a China saiu, a gente viu aí muito pecuarista tendo margens negativas e sim, grandes prejuízos na operação. Então, essa questão. É o melhor preço agora? A gente acredita que talvez possa se valorizar ainda mais? Sim. Só que, e o risco, né? Então, vamos ir compondo os preços médios, trava um pouquinho agora, fecha um pouco agora do que você vai abater para os próximos meses, para ir conseguindo preços bons ao longo do tempo e saindo do risco ao mesmo tempo. Perfeito, Laura. É exatamente isso aqui, acho que a gente tem que pontuar bastante essa parte. Além disso, acho que tem alguns dados importantes que a gente tem que alentar aqui para quem está escutando a gente. Saíram os dados de exportação de maio de 2022, a gente teve aí basicamente para carne bovina o segundo melhor mês de maio da história, mas ainda assim, olhando em perspectiva o que aconteceu em 2022, é a segunda queda consecutiva no volume exportado. Para a China também é a mesma perspectiva, né? Então a gente os mesmos números, a segunda queda em comparativo mensal, ainda que não seja uma queda relevante no comparativo mensal, mostra justamente aquele arrefecimento, digamos assim, frente ao que a gente viu lá em março. Pós-guerra, a gente teve muito otimismo, muita compra, o preço do dianteiro bateu recorde, né, do exportado para a China, e agora a gente vê essa calmaria, né? Todo aquele otimismo que permeou o mercado, que se falava de boi de 360, via negociações naquele sentido, deu lugar e se concretizou agora num volume cerca de 17 mil toneladas abaixo desse recorde histórico ali, que foi em março de 2022. Então, a gente está num processo de calmaria, mas ainda assim, os números são excelentes, os números pontuam para que o ano de 2022, mais uma vez, a gente feche com um recorde de exportação, e lembrando disso, isso muda a dinâmica de análise de preço. Quando a gente depende mais da exportação, nosso preço fica mais atrelado ao dólar, o preço da nossa carne fica mais atrelado ao dólar, o preço do boi gordo fica mais atrelado ao dólar, e o mercado externo é o capaz, eu diria que é o principal motivador, digamos assim, ainda mais com o dólar em valorização, para que o preço do boi gordo
rompa patamares e atinja patamares que o mercado interno não consegue pagar. Lembrando que o mercado interno, apesar de ser o maior volume, né, das nossas vendas, ele não consegue, digamos assim, aguentar um preço ainda, sem cortar consumo, acima de 340, 350, que foi o que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Além disso, o Stefan pediu também, a Laura pediu para comentar um pouquinho sobre dólar. Afinal, a gente está passando por um processo de forte volatilidade dentro do dólar, numa questão que não tem muito a ver com eleição. Apesar de a gente estar no ano eleitoral, a gente viu o dólar ontem subir 15 centavos, sair de 5 para 5,15 em um dia, pegar uma alta muito forte, basicamente pelo sentimento de que o mercado está olhando para os bancos centrais, e os bancos centrais não só brasileiros, mas norte-americanos e europeus estão num processo de que eles vão precisar aumentar a velocidade do aumento da taxa de juros. O Treasury, que é basicamente a taxa que o mercado quer para comprar o título norte-americano de 10 anos, bateu o maior valor dos últimos 11, 12 anos. Então, a gente está num processo em que a renda fixa, que a gente fala, né, o tesouro direto norte-americano, ele vai ter que pagar mais para tentar combater a inflação. A inflação nos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos e é um cenário que se repete para Reino Unido, para a Europa de maneira geral, para a Austrália também. Então, a gente vê um cenário no mundo ocidental com uma inflação muito elevada. E isso leva a aumento de taxa de juros, o que basicamente bloqueia muitas empresas que estavam alavancadas. Então, a gente vê um processo de destruição de valor de várias empresas e de itens que têm muita volatilidade que acabam perdendo muito valor. Então, o que a gente está vendo no dólar agora no Brasil é uma situação que não é somente nacional, não se deve respeito apenas ao Brasil, não é só o dólar, o real que está perdendo valor perante o dólar. São várias moedas do mundo, e aí eu boto o euro está chegando no seu patamar mais baixo frente ao dólar dos últimos anos. Então, são várias moedas que estão perdendo valor por uma correria, digamos assim, uma fuga de volta para os Estados Unidos. E por que o capital volta para os Estados Unidos? Porque é a economia mais forte do mundo, é a economia que imprime dólar, que é ainda a moeda global. Então, por isso a gente vê essa valorização do câmbio. Então, o dólar é um item que, como eu disse, está pesando cada vez mais na formação do preço do boi gordo, não só do boi gordo, de diversas commodities, assim como milho, farelo de soja, e olhando para o cenário de médio e longo prazo, a gente ainda vai ter que resolver muita coisa e não se sabe o tamanho dessa crise ainda. Se ela já está precificada nos ativos, ou seja, já está no fundo do poço, ou se ela vai ser ainda mais intensa. Então, por isso que o mercado está dentro dessa volatilidade em que a gente vê a bolsa caindo muito intensamente, não só a bolsa brasileira, a bolsa norte-americana, num processo ainda que pode aí perdurar por anos, eu diria. As commodities têm saído um pouco fora desse radar de queda. Por quê? Porque as pessoas estão concentrando o seu consumo em alimentos. Com inflação, perda do poder de compra, automaticamente as pessoas focam para o que é mais essencial. E o que é mais essencial que a alimentação, né? São poucas coisas. Bem, pode falar, Laura. Entra também a questão de aversão a risco até, né? Pensando em inflação mundial, o mercado fica um pouco mais reticente e a China também fazendo novos lockdowns aí com outras ondas de Covid. Então, tem esse cenário de incerteza global que aí acabam migrando, os investidores acabam migrando também bastante para o dólar. Perfeito, exatamente. Além todo esse cenário que eu montei, acho que a aversão a risco também é um ponto muito interessante. O que vale a pena, né? Basicamente, você coloca um valor para investir numa renda variável e está perdendo 8%, ainda tem mais 8% da inflação que você está perdendo, então é todo um cenário que as pessoas correm para aquilo que é mais garantido, e aí você reduz esse nível de atividade econômica e uma recessão é causada depois disso. Além disso, acho que tem mais um ponto aqui sobre pecuária que eu queria abordar. A gente já tinha falado sobre isso no podcast anterior, mas o cenário de seca nos Estados Unidos ainda é calamitoso, eu diria. As pastagens nos Estados Unidos ainda continuam no seu pior nível de saúde dos últimos 20 anos. Então, mesmo que eles tenham melhorado desde o começo dessa safra que a gente viu, né, desde o começo do acompanhamento do USDA, ainda assim, essa melhora ela representa ainda, para essa semana do ano, o pior nível de condições de pastagem aí dos últimos 20 anos. O que, mais uma vez, vai de encontro com a sensação, os níveis de calor que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, prejudicando muito as pastagens, e volta aquele comentário que a gente fez lá atrás. A produção norte-americana de carne bovina pode estar, sim, prejudicada.
Mas, além disso, acho que é mais importante até sobre essa questão do clima, o Stefan vai pontuar para a gente sobre como isso tem impactado e o que a gente pode ter aí sobre o preço do milho, o preço do farelo de soja, sobre os subprodutos, principalmente por essas condições climáticas nos Estados Unidos, que eu acho que agora entra de fato o mercado climático norte-americano, né, Stefan? Exatamente. A gente entra agora no período de maior volatilidade aí da safra norte-americana, que é justamente aí essa finalização do plantio, milho nos Estados Unidos praticamente finalizado, em linha com o que a gente viu historicamente. A soja ainda precisa de mais um tempo, de mais algumas semanas aí para finalizar o plantio, mas a gente observa, né, que nesse curto prazo agora os mapas já estão começando a indicar aquele cenário que o mercado gosta, que é dar aquela pitada a mais, trazer aquele tempero a mais de volatilidade no mercado que já está bastante explosivo. A gente tem, né, como você comentou, essa questão da onda de calor nos Estados Unidos. Para as próximas semanas são esperadas temperaturas mais altas para todo o cinturão agrícola dos Estados Unidos. Da mesma forma, nessas próximas 2 semanas tem uma redução dos volumes de chuvas, né? As chuvas vão ficar um pouco abaixo da normalidade em algumas regiões, e isso já pode começar a trazer alguns estresses aí para esse mercado que está tão delicado, né? Quando a gente olha aí os últimos problemas de restrição de oferta, quebra de safra, que afetaram aí, trouxeram preços de Chicago a esses patamares que a gente vê hoje para a soja, ainda acima de $17 o bushel, e o milho ainda acima de $7 o bushel, né? O cenário para essas duas commodities ainda tem uma abertura, tem uma indefinição muito grande de qual que vai ser o tamanho dessa safra. Por hora, a gente não tem nenhuma indicação de irregularidade, uma irregularidade mais forte, mas o mercado vai se atentar a essas variáveis de clima nessas próximas 2 semanas. E o que está trazendo ainda também, né, volatilidade, né, tá agregando mais incerteza ao mercado é a questão do corredor de exportação na Ucrânia, lá no Mar Negro, né? A Turquia está tentando mediar a situação ali entre Rússia e Ucrânia também. Não estamos vendo muito avanço, né, no corredor de exportação. Tem várias ponderações ali em relação à liberação dos portos, a entender como que vai ser a limpeza do mar também, né, que tem minas ali, militares, né, tem explosivo no mar. Então, para uma empresa colocar um navio, pagar um seguro numa região dessa ainda é muito delicada, é uma situação que mesmo que se resolva hoje, pode levar algum tempo para a gente voltar a ter normalidade. Tivemos recentemente aí notícias de que a Rússia ainda está danificando algumas estruturas de silo, de armazém. Do outro lado, a gente vê da fronteira da Ucrânia com a Europa, né, seus países vizinhos, está tendo uma movimentação maior de tentar abrir novas rotas de escoamento, só que isso agrega custo, acaba deixando o produto ucraniano mais caro. Então, a gente acaba barrando nessa competitividade e o mercado volta a olhar para a América do Sul e para as outras origens, né? Mas olhando aqui especificamente a América do Sul, a gente ainda a gente está vendo a Argentina um pouco mais competitiva no milho que o Brasil, que os Estados Unidos. A colheita na Argentina está andando ainda a passos muito lentos. Aqui no Brasil também tá bastante devagar a colheita, com exceção de Mato Grosso, e o IMEA já aponta aí mais de 16% da área colhida. É o principal estado que está avançando. Mato Grosso do Sul, Paraná, parte de São Paulo, está tendo uma dificuldade aí maior, um desafio climático por conta dessas frentes frias, dessas chuvas recentes acontecendo, que ela atrasa um pouco a maturação, o ponto de umidade de colheita do milho. Então, a gente tem que esperar mais umas semanas aí, provavelmente, para a gente ver um passo mais acelerado da colheita, principalmente nesses estados produtores, Paraná e Mato Grosso do Sul. E a gente vê, né, enquanto a colheita ela acontece de forma devagar, em termos de Brasil, mais rápida do que a safra passada, só que mais lenta que a safra 19 e 20, o mercado ele se acomodou na paridade de exportação, e hoje
também por conta dessa alta de dólar, o prêmio de exportação também esticou um pouco. A gente vê preço de milho negociado no porto a níveis de R$ 94, R$ 95, R$ 96 a saca. Então, isso acaba justificando, né, esse movimento de estabilidade que a gente está vendo no CPE, porque quando você coloca ali o custo, Campinas, Porto, você acaba tendo essa diferença de R$ 9, R$ 8 a saca para fazer esse frete chegar no Porto de Santos. Então, a gente está vendo ainda o mercado um pouco mais equilibrado, mas ainda assim, né, nesse curto prazo, pelo tamanho da safra que vem vindo, e a depender também do que acontecer no cenário internacional nessas próximas semanas, a gente ainda pode ver o mercado ter mais um pouco de acomodação, né? Eu acredito que a gente vê sim preço de milho cair mais um pouco aqui no Brasil, mas não dá para esperar algo muito mais barato do que a gente já está vendo. Stefan, até pontuar, eu tinha lido sobre essa questão da Ucrânia, que a gente já tem um risco, considerando que a guerra está se ponderando aí já faz um tempo, né? Já acho que vai fazer 4 meses de guerra, e a gente já tem um risco aí de as próximas 3 safras ucranianas, que consideravelmente é um dos maiores exportadores de milho aí, né? Elas podem ser prejudicadas e isso traz um receio muito grande sobre o mercado, né? A gente sai de uma crise pandêmica, entra numa guerra e agora numa crise econômica, né? Então a gente está passando por um processo que acho que poucas vezes a gente viu na história aí. Então, eu não sei até onde pode durar essa guerra, mas os impactos delas, pelo menos no setor de grãos, vão ser sentidos durante anos, né? Quando a gente pega basicamente os números do SDA, analisando o relatório de oferta e demanda, as relações de estoque e uso, né? Essas primeiras projeções para a safra 22-23, elas trazem uma recuperação, mesmo com essa dificuldade da Ucrânia, com essa questão de indefinição, né? O quanto a Ucrânia vai produzir nessa safra de milho e também das demais commodities, o trigo, o girassol, o quanto tem de estoque desses produtos no país. Tem se falado aí também algumas notícias de que a Rússia tem roubado milho e outras commodities da Ucrânia para jogar no mercado, então tem uma indefinição desses números muito forte, né? Embora a gente veja, né, que mesmo com o conflito acontecendo, não é porque a Ucrânia conseguiu plantar lá 70% da sua área que ela vai produzir na mesma proporção, né? Você, direto aí, para quem olha no LinkedIn, segue alguma página da Ucrânia relacionada à agricultura, você vê campos sendo bombardeados, então o cara plantou, de repente tem um bombardeio, um conflito na fazenda dele. Sim. Então, ainda você tem o fator do clima atuando. Sim. Então, assim, a indefinição que perdura é muito grande. E mesmo que tenha estoque, produto estocado, esse produto vai perdendo qualidade ao longo do tempo, se esse produto não sai do porto. Então, você tem essa questão da segurança alimentar voltando a bater na porta, né? O que muito se discute, né, dessa pressão internacional sobre Rússia e Ucrânia, principalmente a questão do trigo ali para o Oriente Médio, para os países da África, que são muito dependentes do trigo russo e ucraniano. O russo, por conta dos embargos, não está tendo também exportação ou está com uma redução bem drástica, e a Ucrânia que está com vamos dizer, sua produção parada dentro do país praticamente. Beleza, acho que é isso. Terminamos assim mais um podcast, acho que o número 33 esse, pela primeira vez sem a presença da Lígia, mas ela volta no próximo ela já está aí, pessoal, não fiquem histéricos. Mais alguma adição, Laura? Ô, Iago, eu queria só ponderar que você tá com blusa de frio, parece? Cuiabá não teve jeito. Esfriou? Fez menos de... Até que agora você não tá não, né? Pior que eu tô aqui, ó. Fez menos de 22, eu tive que botar uma blusa de frio aqui. Cuiabá não tem jeito. Mas Legal, isso. Aqui tá frio também, esfriou. A frente fria chegou no Brasil inteiro, inclusive em Cuiabá, fiquei assustado. E para vocês que gostam do frio aí, parece que para a primeira semana ali, até o dia 10 de julho, vem uma outra frente fria
E tão forte quanto aquela última que a gente viu no mês de maio. Então, prepara as brusas aí, moçada. 1º de julho? Não, no final da primeira semana de julho. Ah, tá. É isso. É isso, pessoal. Isso aí. Obrigado mais uma vez. Todo mundo aí que participou. Laura, obrigado, Stefan. E até semana que vem. Valeu, Obrigada, turma. pessoal. Valeu. Bom trabalho.